Olha, rapaziada, se tem um assunto que eu recebo muitas perguntas aqui no canal, quase que todo dia nas lives que a gente faz, é em relação ao Lucas Esquivel, né? Que é um jogador que pertence ao Atlético, é um jogador que o Atlético quer que permaneça no clube, mas é um jogador que está com uma situação ainda muito, muito, muito indefinida. Lucas Esquivel, que apesar do 2024 que a gente viveu, é um jogador que chega nessa transição de temporada, né, de 2024 para 2025 em alta. Para mim, teve sim momentos como o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, um jogador com uma capacidade técnica realmente muito alta, e isso fez com que vários clubes procurassem o Atlético para contratar Lucas Esquivel. E o Atlético, por exemplo, fez algumas negociações em um cenário parecido, jogadores que terminaram a temporada valorizados e o clube resolveu negociar, como foi o caso de Canóbio, como foi o caso do Thomas Coelho, como foi o caso de Eric, como foi o caso de Christian. E o Atlético, com essas negociações, foi fazendo um suporte financeiro para preencher a lacuna que existia a partir do momento que o Atlético é rebaixado e perde muitas receitas. Só que a partir do momento que o Atlético negocia, o Atlético negocia, o Atlético negocia, parece que o Atlético chegou no valor que faz sentido para o clube no aspecto de não preciso mais negociar jogadores. E o Esquivel, assim como o Bruno Zapelli, e você ainda tem a situação do Gonzalo Maestrani, que era o jogador que tinha basicamente sua saída acertada rumo ao Vitória, mas o Atlético resolveu a manutenção do Gonzalo Maestrani, mas principalmente Esquivel e Zapelli, são nomes que o clube enxerga muito valor de revenda. São jogadores que o clube, pô, fez um investimento muito grande para tirar eles do futebol argentino, apostando nesse projeto de longo prazo. Hoje, se você pergunta para qualquer profissional do Atlético quais são os principais expoentes técnicos que o time tem que podem render a partir do momento que estiverem mais valorizados, eu acho que 90% vai falar Lucas Esquivel e o Bruno Sapelli. Então, existe também uma expectativa pô, o Esquivel tá valorizado, hoje chegaram propostas de 5 milhões, 6 milhões, daqui a pouco a gente pode alcançar, quem sabe, os 10 milhões que o Atlético precificou o Esquivel quando ainda estava na Série B, na Série A, antes de cair para a Série B. Quando eu fui perguntar ali, puta, quanto vale o Lucas Esquivel, me falaram entre 10 e 12 milhões. Então a expectativa do clube ainda é conseguir um alto valor com o Bruno Zapelli e ainda conseguir um alto valor com o Lucas Esquivel. Negociar esse jogador no meio desse processo de maturação, de desenvolvimento, de valorização dele com a camisa do Atlético é interromper um processo que o Atlético aposta e um processo que o Atlético aposta muito. Então é mais ou menos esse o lado do clube. Não é que o Atlético não quer negociar o Lucas Esquivel de jeito nenhum. Eu acredito que em algum momento vai até ser negociado, não vai terminar a carreira no Atlético. E pelo talento que tem, acho que a tendência é continuar se valorizando, acho que a tendência é continuar se bancando, continuar se justificando, sabe? Mas o grande ponto é, com esses valores, hoje não faz sentido pro Atlético. Se o River chega com 10 milhões de dólares, leva. A situação é fácil. Só que o Atlético tinha outros jogadores que fizeram o Atlético ter ali uma segurança financeira para não precisar virar feira, para não precisar se prostituir e vender suas principais promessas. Então, no final das contas, acho que o primeiro ponto para a gente entender o Esquivel Gate, como está sendo chamado na Argentina, é esse. É um Atlético muito seguro que não é o momento de vender o Lucas Esquivel. E um presidente Petralha muito seguro que vai manter o Lucas Esquivel. Um presidente muito seguro que o Lucas Esquivel não será negociado. E assim, quando o presidente ele bate o pé, cara, é difícil. É difícil você chegar num ponto que você, pô, convença o presidente que ele não vai realizar o que ele quer ali, sabe? Então acho que o primeiro ponto acaba sendo esse. Agora existe o lado do Lucas Esquivel. O que tá acontecendo? O Esquivel tá treinando, não tá treinando e tudo mais. Então, pra mim, o que chegou? Primeiro de tudo, bato o martelo. Lucas Esquivel não quer ficar no Clube Atlético Paranaense. Diferente de Bruno Zapelli e Gonzalo Maestrani, que foram jogadores convencidos a ficar, Lucas Esquivel, ele quer mudar de áreas. Como, por exemplo, o Coelho quis. Como, por exemplo, o Canóbio quis, o Eric quis, o Christian quis. A gente teve um movimento muito grande de jogadores querendo deixar o Clube Atlético Paranaense. Só que não é como o torcedor acha. Ah, ele quer meter o pé, então rala. Não é entre partes, assim.
O Atlético quer ser bem recompensado com a negociação do Lucas Esquivel. O Atlético quer ser bem remunerado com a negociação do Lucas Esquivel. Ah, Thiago, mas o Lucas Esquivel não quer ficar. Beleza, a gente tem um entrave. A gente tem uma queda de braço. Uma queda de braço entre um Lucas Esquivel que quer sim ir pro River Plate. É um torcedor do River Plate, a família torcedora do River Plate. E tem a situação de um Mário Celso Petralha que não quer liberar. Aí, nesse processo, chegou outra proposta do futebol europeu, uma proposta do futebol espanhol para Lucas Esquivel, que já tinha sido procurado por clubes brasileiros como Fluminense e Cruzeiro. Então, nesse cenário atual, existe muito mais uma preparação para o Esquivel migrar para a Europa, ao ponto do jogador estar tirando passaporte europeu, do que ir pro futebol argentino. A realidade é que nossos principais nomes, o futebol argentino ele não consegue competir financeiramente ainda. Ele não consegue tirar o Zapelli, tanto que o Estudiantes tentou, não conseguiu. Ele não consegue tirar o Esquivel, tanto que o River, que financeiramente, junto com o Estudiantes, é o clube mais estável do futebol argentino, também não conseguiu. Só que existe uma certa resistência do Esquivel. E, paralelamente a isso, ainda existe um caso de lesão de pubalgia, que é uma situação crônica. Que é uma situação que, o jogador não quer jogar. Será que ele não quer jogar? Será? O que está acontecendo? O torcedor ele fica meio perdido nesse cenário. O torcedor ele fica meio confuso. Será que eu estou sendo enganado? Será que eu não estou sendo enganado? Mas no final das contas é um cenário de muita indefinição. O River quer o Esquivel, o River tá batendo o pé pelo Lucas Esquivel. O Lucas Esquivel quer o River. Só que tem um Atlético no meio do caminho. Eu sempre falo para vocês em relação a uma frase que eu escutei e que eu lido quase como verdade absoluta, do Marcos Mota, que é um empresário e advogado esportivo, um dos maiores do mundo. O jogador que controla o movimento de mercado. Na teoria, a partir desse cenário, ele acredita que o Lucas Esquivel vai deixar o Atlético. Eu realmente não sei. Me garantiram com toda certeza que o presidente Mário Celso Petralha não iria liberar. Assim, será que vai ser o suficiente? Eu espero que não. De verdade, eu espero que não. Eu espero que, o Lucas Esquivel, além de ficar no Atlético, queira ficar no Atlético, seja convencido. Porque eu acho que em negociação também você tem muito isso, cara. Apresenta um projeto pro jogador. O Atlético tá na B, mas quer voltar pra A. Você vai ser um dos pilares, você vai se valorizar mais ainda. Ir pro River é maneiro, seu time do coração. Mas, você pode, alcançar voos muito mais altos. Se o Esquivel tá achando que ir pro River é uma boa, imagina o que ele vai achar aí pro futebol europeu. O Lucas Esquivel tem todo o potencial de ir para cenários grandes na Europa. De ser destaque no futebol europeu, um lateral raro, construtor, como a gente fala, um camisa 10 pelo lado. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.